Meu nome é Jocasta Maria Claudino da Fonseca. Meu nome artístico é Jocasta Fonseca. Tenho 27 anos. Nasci em 1º de dezembro de 1993 em João Pessoa e continuo morando em João Pessoa. Eu tive uma infância muito tranquila. Minha infância foi realmente muito bem aproveitada. Acredito que tudo que uma criança possa viver nessa época eu realmente vivi. Então eu brincava na rua com os amigos, brincava em casa, brincava de boneca, jogava bola, de esconde-esconde, ia para a escola, passeava com os meus pais. Então eu acredito que eu tive uma infância bem saudável, né? E acredito que tudo aquilo que eu vivi durante a infância, todo esse processo, foi se construindo para que eu fosse a adulta que eu sou agora. E é uma das coisas que eu posso até dizer que eu me orgulho, que eu vivi uma infância, acredito que do jeito que era para ser vivida, então com muita brincadeira, com muita escola também. Então foi tudo pra mim do jeito que tinha que ser, sem tirar nem pôr. Eu comecei na dança muito nova. Eu comecei com uns 2 anos de idade. E aí aquela frase que a gente costuma dizer que eu dançava antes mesmo de andar. E isso realmente era muito verdade. Tem vários vídeos meus, pequena, com um cabo de vassoura, dançando, com um lenço. Então eu sempre fui uma criança muito criativa. E acredito que a dança já estava encarnada em mim desde sempre. E ao longo do tempo isso só foi evoluindo. Então eu comecei a fazer balé bem novinha, que na verdade eu não lembro, foi com uns 2 anos e pouquinho, mas eu soube que durou só 3 meses, então essa fase eu realmente não lembro de nada. E depois, ainda criança, eu retornei ao balé aos 9 anos, e desde então não parei de dançar. Eu sempre dancei muito na escola, estudei em escola municipal, então tudo que tinha de evento, de coisa de dança, eu estava dentro. Então era São João, final de ano, que tinha valsa, e a minha escola, vez ou outra, fazia algumas atividades que a gente dançava em outros lugares. A gente dançava muito na escola, então tinha a questão da ciranda e tal, e eu sempre participava. Tudo que tinha de dança na escola eu amava fazer. E eu lembro que teve uma época que a gente foi dançar no espaço cultural. Se eu não me engano, acho que eu tinha uns 7, 9 anos, mais ou menos. Não lembro porque já tem bastante tempo, mas eu lembro até hoje da roupa, eu lembro da sensação que foi, eu lembro até da música que a gente dançou. Então, toda a minha trajetória, eu consigo lembrar de tudo o que aconteceu. Por exemplo, na minha primeira apresentação no Teatro Santa Rosa, eu tinha 6 anos e eu lembro que eu usava uma roupinha rosa, eu lembro da música também, lembro alguns passos da coreografia. E, na verdade, acho que tudo foi meio que de acordo com o tempo, assim. Eu comecei o balé muito pequenininha, e aí, na verdade, eu mudei de estado, eu não morava em João Pessoa, eu nasci aqui e morei um tempo no Maranhão, e aí foi onde eu comecei as aulas lá. E quando eu vim pra cá, eu entrei numa escola de dança que hoje é a CEARTE, mas antes era a Senated. E eu lembro também das minhas professoras, e eu lembro de sempre ser bem elogiada pelo meu esforço. Então eu sempre fui uma criança muito esforçada, tanto na escola como na dança. E isso refletia muito nas aulas, tanto que eu era matriculada em uma turma, mas às vezes eu era chamada para ir para outra turma mais avançada. Eu lembro que uma vez eu fui chamada para apresentar com a minha turma e com uma outra turma. Então, assim, eu, pensando na minha trajetória, eu via que eu era muito dedicada e eu recebia os frutos disso. E aí, depois de um tempo, eu era muito pequena, então quem me levava pro balé era minha mãe. Eu comecei com balé clássico e fiquei durante muito tempo. Então, minha mãe me levava de ônibus. Eu estudava à tarde e fazia balé de manhã, nas terças e quintas, lá no Senated, com a professora Clara, eu ainda lembro dela. E eu lembro que teve uma época que minha mãe não conseguia mais me levar pro balé. Eu tinha, acho que 12 anos,
E na época a gente não tinha carro, então eu tomei a decisão de aprender a andar de ônibus sozinha e começar a ir pro balé. Então, e aí foi quando realmente começou de fato a trajetória, a minha trajetória na dança pra mim. Porque era sempre um esforço, eu acordava cedo, aí ia pegar ônibus, e eu ia 2 vezes por semana. Eu nunca faltava, não lembro de ter faltado balé uma vez na vida. E isso só foi evoluindo, então às vezes eu chegava bem tarde do balé e às vezes ia de coque pra escola. Eu lembro que os amigos ficavam falando, você é bailarina, não sei o quê. E eu amava muito aquilo, então pra mim não era um esforço, então acredito que também boa parte da minha independência tenha sido por causa da dança. E começou a partir desse momento, né, que eu comecei a viver mais só, a andar de ônibus, essas coisas todas ainda nova. E aí depois eu lembro que eu fiquei um tempo sem fazer balé, mas eu ainda continuava dançando. Então eu comecei a dançar na minha igreja, e aí dançando na igreja eu vi a necessidade de me aperfeiçoar. E aí foi quando eu voltei pro balé, e quando eu voltei, eu já evoluía muito rápido. Quando eu voltei, se eu não me engano, eu acho que já era C-Arte. E aí eu lembro que a professora falava, você precisa ir para uma outra escola, porque aqui tá muito básico para você, então seria bom se você fosse pro Santa Rosa. E aí eu entrei pro Teatro Santa Rosa em 2012 e tô lá até então. Então eu sempre lembro assim que eu sempre me destacava muito nas aulas pelo meu esforço. Eu realmente era muito esforçada, então eu sempre digo que era fruto do meu esforço e da minha persistência. E tô aqui até hoje, continuo no Teatro Santa Rosa. Agora eu não faço só balé, como eu fiz durante muitos anos. Então eu já migrei um pouquinho pro jazz, pro contemporâneo. Então agora eu tô na fase de explorar o meu corpo mais ainda, de ir atrás de outras modalidades e me encontrar em outras em outros tipos de dança, não só o balé, como eu sempre fiquei. Ainda continuo fazendo balé, ainda continuo amando o balé, só que eu gosto dessa ideia de explorar o meu corpo, de ver até onde meu corpo vai, de ver várias possibilidades. E realmente me desafiar também tem sido desafio. Às vezes eu faço umas aulas de hip hop, então coisas que realmente saem do meu quadrado, digamos assim. Na minha trajetória, eu acho que toda a minha trajetória da dança ela sempre foi muito marcante. Mas quando eu saí do CEARTE para o Santa Rosa, foi algo bem marcante para mim, que eu me senti... foi quando eu entrei nessa corrida de ponte, eu me senti mesmo como uma bailarina. Para mim isso foi bem marcante. O fato de eu começar a dar aulas também, por indicação dessa professora do CEARTE, por ver minha capacidade sem nem eu mesmo enxergar, então também foi algo muito marcante. Eu comecei a dar aula, isso já tem 10 anos, então até hoje eu dou aula para todas as idades. Eu amo dar aula para todas as idades, principalmente criança. E eu tenho alguns projetos sociais, então como eu dou aula na minha igreja, eu abri vagas para a minha igreja em Jaguaribe, então tem uma comunidade lá perto, então eu cedi algumas vagas para que as meninas que queiram fazer dança, elas possam fazer aula comigo de graça. Então, assim, para mim é um motivo de muito orgulho e eu amo fazer isso. Então, eu penso que tudo aquilo que eu vivi durante a dança, eu posso... Ai, meu Deus, só fazia parte. Eu tenho a oportunidade de levar para outras crianças que não têm condições. E outra coisa muito marcante para mim foi o meu primeiro papel principal, que eu acho que isso é muito marcante para toda bailarina. Eu acho que comigo não ia ser diferente. Então, o meu primeiro papel foi o que eu sempre quis na vida, que era para fazer o Cisne Negro. Então, para mim foi muito impactante na época. E foi uma época que eu também não estava muito bem. Então, assim, o Cisne Negro veio num... Eu não sei, me marcou muito por inúmeros motivos. Ai, preciso me recuperar, meu Deus.
E sempre aquela coisa, eu continuo trabalhando com dança até hoje. Na minha igreja eu sou líder de um grupo de danças que é totalmente voluntário. Então eu sempre estou buscando não só fazer parte desse mundo da dança como bailarina, mas também como professora e como coreógrafa, porque eu acredito que eu tenho muito para passar para essas pessoas que queiram levar uma mensagem através da dança, e é isso que eu acredito, sabe? Eu acredito que, pela minha vivência, pelo que eu sinto também, quando eu danço e quando eu vejo outras pessoas dançando, que a dança pode transformar muitas vidas de inúmeras possibilidades. Então, eu acredito que seja isso. Acredito que a pandemia pegou todo mundo de surpresa e algo que tomou uma proporção, na verdade, que eu acho que também ninguém esperava. E a gente teve que se adaptar. Então, de início, eu pensava que ia durar pouco tempo, e aí depois que eu vi que passou dos 15 dias, eu combinei com as minhas alunas, vamos fazer aula online enquanto as coisas não voltam, e a gente vai testando para ver se dá certo. E aí aconteceu de várias alunas saírem, minhas turmas caíram em 50%, então foi muito desafiador já desde o início, pela questão financeira também, e pelo fato de tentar dar aula assim, com pouco espaço, não saber como colocar a música, por onde fazer, por qual plataforma. Conexão às vezes não era boa, então perdi também muitas alunas porque não conseguiam se conectar na internet. Algumas não tinham internet em casa, só tinha internet dos pais pelo celular, que não era o suficiente. Então a gente foi tentando se adaptar ao que literalmente a gente tinha. De início foi bem difícil, mas eu acredito que nós seres humanos somos bem adaptáveis, então a gente acabou se adaptando, porque era o que tinha, então era isso, ou ninguém fazia aula. O fato de fazer aula online também era complicado, porque às vezes o professor ensinava um lado e a gente do lado de cá fazia pro outro. Usar sapatilha de ponta na cerâmica também era muito ruim, então eu inclusive fiquei um pouco lesionado durante essa pandemia. Mesmo tomando todos os cuidados, mas tem coisa que é muito complicado você fazer online, mas eu realmente fiquei muito feliz, porque eu acredito que como muitas pessoas até vinham me dizer, pais de alunos, que era um refúgio para as crianças, porque tava aquela loucura, ninguém sabia o que fazer, ficava em casa o tempo todo. Então a dança também contribuiu muito, não só para mim como aluna, mas também como professora, porque você se desligava dessas coisas, esquecia um pouquinho a loucura que estava o mundo. Então a gente tentava, eu acredito, manter a sanidade através da dança. Algumas atividades minhas já retornaram, nem todas, por exemplo, o balé ainda não voltou presencialmente, então a gente fica no online, que é um pouquinho complicado, não tem barra, não tem espelho, não tem espaço, mas a gente vai se adaptando. Acho que a gente já até acostumou a se adaptar em relação a isso. Em relação às minhas alunas, eu ainda tenho algumas que ficam no online e outras que ficam no presencial. Então, com todos aqueles protocolos, então, quando eu dou aula, tem o pessoal que vê a questão da temperatura, tem álcool em gel em todo canto, tem álcool em gel na sala de aula, no caminho para chegar na sala de aula. Todas as alunas usam máscara, conseguem manter o distanciamento, graças a Deus que a sala é bem grande, então, e o número de alunos está reduzido, né? Também não dá para ter todo mundo. Então dá pra gente fazer super tranquilo, então tá todo mundo bem, todo mundo com saúde, ninguém adoeceu desde quando voltou. Então tem dado certo, com todo mundo tomando todos os cuidados, tem funcionado. Sobre as premiações, ano passado, faço parte de uma companhia de dança e a gente conseguiu ser premiado em um edital. Então, na verdade, tudo começou nessa pandemia, então eu acredito que essa pandemia tenha dado um start, assim, em muita gente, porque a gente foi atrás do que dava para fazer,
durante esse tempo, então a gente conseguiu fazer gravações online para transmitir no YouTube, graças a esses editais, essas premiações. Então a gente viu que poderia dar certo e o público conseguiu também se adequar a esse modo online. Então a gente ensaiava em casa e no dia da apresentação, que era a gravação, se juntava lá todo mundo de máscara, mais com figurino, fazia maquiagem, como se fosse tudo como era antes, porém sem público, né? Nosso público agora ficava em casa e a gente só tinha as câmeras. Mas acredito que tenha sido, foi essa premiação, acredito que tenha sido só uma, se não estou enganada. O que eu vou fazer com o recurso, caso eu seja contemplada nesse, eu tenho muita coisa para fazer na dança, que precisa de dinheiro, né, de um custo. Então eu preciso comprar alguns materiais para as minhas alunas. Às vezes a gente faz aula no chão, por exemplo, e não tem colchonete, então elas reclamam, fica doendo. Tem aluna que leva toalha, faço aula. Se você tiver um colchonete, você leva, então você leva uma toalha e tal, para não ficar no chão. Também tem relação, eu realmente preciso tirar o meu DRT, então esse dinheiro vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, ir atrás para resolver esse DRT, que eu já devia ter tirado há bastante tempo, mas nunca tinha condições, então eu espero que a hora seja agora. E continuar investindo na minha carreira de bailarina, então que tiver de workshop para fazer também. Nessa pandemia foi uma coisa muito positiva, que eu fiz workshops gratuitos com vários bailarinos de outros países que eu admirava muito e provavelmente nunca ia conseguir fazer aula com eles, como Natália Osipovo. Então foi uma realização de um sonho, mesmo não estar ao vivo, nem mesmo não estar assim, olhando para ela cara a cara, mas foi um privilégio que foi, querendo ou não, graças à pandemia. Então, com certeza, com esse recurso eu vou continuar investindo na minha carreira de bailarina. E é isso. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel this is a place where I feel